Igreja Missionária Central de Londrina, 60 anos. No início dos anos 50, chegam a Londrina os primeiros missionários da Sociedade Missionária Oriental para trabalhar na área de ensino, fundando o Instituto e Seminário Bíblico de Londrina e igrejas. Londrina era cidade jovem, promissora, em franco desenvolvimento. No ano de 1957, iniciou-se um projeto de evangelismo na cidade. Dentre eles, Hubert Kennedy Clevenger Jr., auxiliado pelo então seminarista Arno de Gaulle, numa região conhecida como a Esquina do Pecado. Nas palavras de Dona Melva Webb, o templo era pequeno. Havia uma adega de um lado e um bar do outro, e estava perto da zona do meretrício. O barulho era coisa medonha. Às vezes, o culto começava com um bom número de pessoas. Terminava com o pregador e mais uma ou duas. Em 15 de junho de 1958, é inaugurada a primeira igreja missionária de Londrina. Havia um fervor evangelístico e serviço cristão no coração do povo. O evangelho era pregado por várias regiões da cidade: Vila Nova, Fraternidade e outros. No ano de 1973, teve início a construção do templo próprio na Rua Brasil. A construção se deu em duas etapas: parte inferior e superior. Sendo construída a parte inferior, foram transferidas para esse local todas as atividades da igreja. Dando continuidade à construção, muitos mutirões foram feitos, com a participação dos membros e contribuição das mulheres preparando refeições, e promoções para levantar fundos para a construção. A cada semana, as paredes iam subindo, dando forma ao nosso templo. Cada coluna era erguida e cada tijolo era assentado com muito amor e dedicação, dando uma base sólida tanto na construção como na vida espiritual de cada pessoa envolvida. A igreja missionária ali na Avenida Paraná, ela era bem frequentada. Porém, havia um problema muito grave ali, que havia muitos pedintes e bêbados, e eles invadiam os cultos ali. Então, sempre era problemático. Aí o pastor Arno, a direção da igreja, o conselho da igreja, resolveu, como havia um terreno ali na Rua Brasil, onde é a central hoje, resolveram construir a central, a nova central ali na Rua Brasil, onde está hoje. A primeira igreja foi a da Avenida Paraná. Isso com certeza. Fiquei muito feliz nisso, então eu tive o privilégio, por conta do pastor Gessé, de ser o primeiro a descer aquelas águas ali no batistério. Fiquei muito feliz com isso. A minha vida, depois disso, encaminhou-se melhor, e a coisa caminhou com a minha família. Eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, meus netos, netas, todos aí frequentando a Igreja Missionária Central. Então, a Igreja Missionária só me trouxe coisas boas, as amizades que a gente fez ali na igreja, um povo muito bom. Quando nós subimos daquele salão social que hoje tem lá na Igreja Missionária Central, o pastor Gessé nos convocou e disse: meus irmãos, vamos subir acima e vamos orar a Deus, que vamos começar a construção da Igreja Missionária Central, e nós não temos dinheiro. Nós não temos ninguém rico que nos ajude, mas Deus vai prover tudo para nós, para a construção da Igreja Missionária Central. E hoje é o que é? Pastor, hoje é a igreja mais bonita de Londrina. Então a gente vê a mão de Deus, como ela agiu na Igreja Missionária Central. E eu fico feliz com isso, em ser participante daquela construção. Foi em 59, sabe, né? 61. 60, mas já frequentava em 50 e tanto. 59. Aí eu assisti o culto
terminou o culto, me convidaram para entrar, eu entrei e gostei. O pastor na época era o reverendo Clevenger e o pastor Arno Legal era estudante pastor auxiliar dele, né? Então fizeram um apelo lá e eu aceitei. Eu estava junto com um rapaz, amigo meu, sergipano também. Aí quando nós voltamos para o nosso quarto, na construção onde nós morávamos, aí o cara ainda falou, agora você é crente, né, e tal. Aí inclusive tinha um ináriozinho que distribuía para as pessoas, falava assim, convida-te ao Instituto e Seminário Bíblico de Londrina, certo? Que era um cantorzinho, certo? E nós levamos aquilo lá. Aí na próxima semana, quando eu voltei, eu devolvi o troço, falou desculpa, porque eu não sabia que era para levar. Nós estávamos procurando uma igreja, porque às vezes era a igreja João Pessoa, a igreja congregacional. Aí o Flávio foi lá em casa, foi na igreja missionária da Paraná. Aí o Flávio convidou, aí foi lá em casa e a gente começou a frequentar. Eu fui zeladora da igreja, assim, foi muito bom e aprendi muito com a igreja missionária. Então até hoje, graças a Deus. Das épocas passadas, que a gente nos reuniu, desculpa, eu me emociono. E nós tínhamos uma reunião antes de começar o culto, uma reunião de oração e tal, depois o pastorário pedia para, se alguém quisesse dar um testemunho, certo? Aí às vezes até 2 pessoas se manifestavam. E no culto, a gente pedia para alguém orar, alguém orar, pedia uma leitura bíblica e tal. Aquilo ali era muito importante. O que eu sinto, eu tenho que falar. A gente, quando tinha assim, uma bênção, assim, uma coisa boa na vida da gente, que Deus tinha feito na vida da gente, nós tínhamos que dar o testemunho. Eu fico ali, na visita do pastor, quando a gente estava doente, ele visitava, orava com a gente, né? Eu fui muito abençoada junto com meus 8 filhos que Deus me deu. É a nossa segurança. É a nossa rocha, ele é tudo na nossa vida. Porque não adianta a gente andar pulando de um canto para outro, firme na rocha que é Cristo. Eu digo para a igreja missionária, que eu não sei agora, eu vou sair daqui e vou para a igreja missionária. Quase 50 anos, né? E nesse tempo todo que eu estou aqui, por exemplo, que passou de centenas de pessoas para a nossa igreja. Todos nós temos os nossos problemas e que ninguém vai resolver os problemas senão Deus. Então fica firme em Deus, porque a minha fé não está baseada na vida de um pastor. O pastor me serve como exemplo, como os ensinamentos que ele me ensina. Nós temos que olhar para Jesus, que foi ele quem veio para aqui para morrer por nós. Né? Isso eu aprendi aqui na igreja. Ele é autor e consumador da minha fé. Quando a gente colocava, nunca esqueço desse jeito, ele colocava o dedo dentro da Bíblia naquela passagem, ele dava um murro, porque Jesus e tal, né? Eu quero expressão assim. A Igreja Missionária Central tem um significado muito grande na minha vida e na vida da minha família. Na época de 1966, o pastor Arno passando com uma Kombi e o alto-falante, fazendo uma chamada, pedindo para que as pessoas fossem até a igreja missionária para conhecê-la. Minha mãe, atendendo esse chamado, foi até a igreja, onde ela teve um encontro com Cristo, aceitando Jesus como Salvador da vida dela, ali na igreja. E todos nós, os filhos, também, com o tempo, tivemos esse crescimento espiritual e cada um de nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador ali. E logo depois meu pai também se converteu e então foi a primeira geração dentro da Igreja Missionária Central nos anos 60 a conhecer a Cristo, e a segunda geração somos nós, os filhos, que também conhecemos a Cristo aqui dentro, e a terceira geração são os meus filhos e os filhos dos meus irmãos, que também conheceram a Cristo dentro da Igreja Missionária Central. E hoje a quarta geração dentro da Igreja Missionária Central, através da minha mãe, são os meus netos que também conheceram a Cristo e estão nos caminhos do Senhor. Então, o significado da Igreja Missionária Central na minha vida é de grande gratidão, porque nos levou à salvação de toda a minha família. E hoje, um sentimento muito grande de gratidão à Igreja Missionária Central é que toda a nossa família é conhecedora da verdade, conhecedora da palavra
e estão nos caminhos do Senhor. Então, essa é a maior alegria do meu coração, hoje, celebrando mais um aniversário da nossa Igreja Missionária Central de Londrina. No ensino da Bíblia como única regra de fé, muitos mestres têm ensinado neste período as verdades básicas e elementares do cristianismo, mas também cursos avançados sobre vários temas da Bíblia. No treinamento de líderes e fundações de igrejas. Alguns dos pastores que se converteram e foram treinados na igreja: Mauri César da Silva, Isabel da Silva, Haroldo Barbosa, Elísia Rodrigues Fonseca, Diogo Luiz Ceruti, Gustavo Emídio, Anderson Emídio, Géser Garcia, Vilma Ferreira Marques. Muitos seminaristas se tornaram pastores ou concluíram seus cursos realizando trabalhos práticos na Igreja Missionária Central de Londrina. São eles: José Jacó Vieira, Enéas Almeida, Rafael de Paula, Romael Carvalho, Flávia Machado Carvalho, Michael Ruton, Carlos Alexandre de Oliveira, Gwen Pinkerton, Luciana dos Reis, Eunice França, Bolivar Lopes, Wedler de Oliveira e atualmente Lucas Azaf Santos Cavalcante, Valéria Souza Santos Cavalcante. Foram fundadas aproximadamente 16 igrejas através dos ministérios de pastores e líderes desta igreja. E algumas são: Igreja Missionária do Bairro Aeroporto, Londrina; Igreja Missionária do Jardim Bandeirantes; Igreja Missionária do Jardim Imagawa; Igreja Missionária do Jardim Belo Horizonte. Nestes 60 anos, a igreja tornou-se conhecida através do coral infantil, coral adulto, grupo de louvor, grupo de teatro, evangelismo. Pastores que pastorearam a igreja nesses 60 anos: Hubert Kennedy Clevenger Jr., Arno Degal, Charles Elcher, Gessé Murphy, Pedro Klassen, José Soares dos Santos, Haroldo Barbosa, José Henrique Alves, Mário Antônio da Silva, Israel Liberato, Jonatas Bueno Barbosa, Nelson Ferreira Marques, Diogo Luiz Ceruti, Manuel Feitosa, Maura Martins Pereira, Elísia Rodrigues Fonseca, José Carlos Bianco, atualmente com o pastor José Ricardo Pereira. Cabe aqui destacar a missionária Melva Webb, que lecionou para a classe de mulheres durante 27 anos. Como você viu, a Igreja Missionária Central tem cumprido um papel fundamental ao longo desses anos em nossa cidade, através de vários ministérios, pastores, missionários e igrejas fundadas. Hoje adotamos novas estratégias para uma nova realidade. Mas reafirmamos nossos propósitos, que são: atrair o maior número de pessoas a Cristo, integrá-los, tornando-os família de Deus, desenvolver neles o caráter de Cristo, equipá-los para desenvolver os ministérios, produzir discípulos significativos, fundar o maior número possível de igrejas filhas. Ministérios desenvolvidos na Igreja Missionária Central de Londrina ao longo desses 60 anos: ensino, infantil, projeção, louvor, jovens, coral, dança, manutenção, adolescentes,
eventos, visitação, grupos de amigos, lar e sinha. Hoje, a igreja está sendo reestruturada para continuar o grande desafio de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Igreja Missionária Central de Londrina, 60 anos.